A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica, hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 13, nós vamos estar lendo nos versículos do 17 ao 22, aonde a epígrafe diz: Deus guia o povo pelo caminho. E a palavra Êxodo, meus irmãos, significa saída. Este livro conta como Deus livrou os israelitas de uma vida de escravidão no Egito. E aqui no versículo 17, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E no versículo 21 diz: E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém, meus irmãos? Louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia Sagrada é uma carta de Deus para nós. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada é um livro de revelação, é a revelação de Deus. E nós sabemos que Deus fala com cada um de nós através da palavra dele. E hoje, nesta palavra aqui, meus irmãos, nós aprendemos, aqui no versículo 17 diz: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Então, nós aprendemos, meus irmãos, com esta palavra, que Deus nem sempre trabalha da mesma forma que nós pensamos, meus irmãos. Deus nem sempre trabalha da forma que melhor nos parece. É possível enxergarmos caminhos mais rápidos, caminhos mais baratos, caminhos mais agradáveis, mas estes caminhos podem não ser o caminho de Deus. Na Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo de número 14, eu vou estar lendo esse versículo para os irmãos. Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então,
É possível enxergarmos caminhos mais rápidos, caminhos mais baratos, mais agradáveis, mas estes caminhos, meus irmãos, podem não ser o caminho de Deus. O Senhor não guiou os israelitas diretamente do Egito à terra prometida. Ele os levou por um longo caminho para evitar lutas com os filisteus. Então Deus, ele deu aos hebreus uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, para que soubessem dia e noite que Deus estava com eles em sua jornada. Então, meus irmãos, Deus não abandonou aquele povo no deserto. Deus, ele colocou aquele povo no deserto, mas Deus não deixou faltar nada. E da mesma forma, meus irmãos, quando seguimos o caminho de Deus, ele vai conosco, sua presença ao nosso lado na viagem é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, meus irmãos, Deus, ele deu àquele povo no deserto uma nuvem, uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, para que soubessem dia e noite que Deus estava com eles. Então, meus irmãos, a Bíblia está nos mostrando aqui que quando o povo ia por aquele deserto, Deus colocava uma nuvem como se tivesse dizendo que até no deserto, quando ele decide abençoar, ele abençoa. Deus ama tanto o seu povo que, como Deus sabe que no deserto não tem nada, meus irmãos, porque o próprio nome já diz, é um deserto, mas Deus, por amar tanto o seu povo, ele providencia tudo. E ali colocou uma nuvem, calou o povo de Deus, não ia sentir. E a Bíblia diz que quando era noite, ele não estava satisfeito. À noite, fazia uma coluna de fogo e aquecia o seu povo. Meu irmão e minha irmã que me ouve, não é à toa que Deus, ele, no livro de João, capítulo 3 e versículo 16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, ele sempre nos amou e nós deveríamos ser mais gratos e parar de reclamar e de murmurar. O ser humano reclama de tudo, meus irmãos. Deus, ele coloca a nuvem de noite e diz: até a noite eu cuido de você, até a noite eu te cerco. Sente o meu cuidado, minha igreja. Meus irmãos, tem dias que a nossa alma está queimando de tanto desespero. Quando nós estamos com a nossa alma queimando de tantos problemas, sem saber como resolver, nós não vemos saída, aí Deus vem com uma nuvem dentro da igreja. Ele vem com fogo abrasador, com a palavra de um pregador para te trazer aos braços dele e te aquecer e te dizer: meu filho, você não está só. Mas tem dia, meus irmãos, que nós estamos depressivos. Tem dias que nós estamos com tanta tristeza e a cabeça esquenta de tantos problemas. E Deus vem com a nuvem do refrigério. Ele traz o refrigério de uma palavra.
Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Jesus, ele disse que ele é o pão da vida, meus irmãos. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Então, meus irmãos, Deus, ele te deu a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e te deu o Espírito Santo. Assim como os hebreus olhavam para as colunas de nuvem e de fogo, você pode olhar para as Escrituras dia e noite como lâmpada para os seus pés, como diz no Salmo 119, versículo 105. E o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Amém, meus irmãos? E eu gostaria de encerrar esse áudio orando com você. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Senhor, neste momento, meu Pai, eu te peço, Senhor, protege cada um de nós, Senhor. Abençoa cada um que vai estar ouvindo este áudio. Senhor, nos ensina a fazer a tua vontade, Senhor. Nos ensina a seguir o teu caminho, Pai. Nos ensina a verdade da tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Nos ensina a fazer somente o teu querer, Pai. Que possamos ser sensíveis à tua voz, que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu te peço, meu Deus, e te agradeço desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.